Amém, igreja? Amém. Abra suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando ao Senhor nessa noite. Queridos, o livro de Ageu, capítulo 1, é um livro que nos vai falar literalmente sobre a casa de Deus. Quando nós estamos falando da casa de Deus, eu não estou falando do nosso templo, que é o nosso corpo, que é a habitação e morada do Espírito. Eu estou falando casa dentro de quatro paredes, como você se encontra aqui nessa noite. E a Bíblia vai dizer, o livro de Ageu vai falar sobre o zelo da casa do Senhor. Nós, como seres humanos, temos zelo por tantas coisas. Nós temos zelo pelo nosso filho. Quem é casado tem zelo pelo seu marido ou pela sua esposa. Temos o zelo pelos nossos negócios, em fazer a coisa de forma correta, em bater o nosso ponto e chegar no trabalho no horário correto. Nós temos zelo pelo carro que nós temos, cuidamos dele, zelamos porque gastamos para poder ter ele. Nós temos tantos e outros zelos, mas a Bíblia nos desperta nessa noite, o Espírito de Deus nos desperta nessa noite, a termos e analisarmos o zelo pela casa de Deus. Esse zelo que muitas das vezes ele não fica nem em primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto lugar. Porque muitas das vezes esse zelo ele vai ficar ou quando se dá tempo, ou quando nós lembramos. E quando nós falamos da casa de Deus, nós falamos em todos os aspectos. Porque Jesus, ele nos deu exemplo lá no livro de Mateus, capítulo 21. Jesus vai nos dar um exemplo sobre o zelo da casa do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus entra dentro do templo para poder apregoar a palavra do Senhor, ele encontra homens vendendo, mercadores vendendo animais, fazendo da casa do Senhor de negócio. A Bíblia diz que o zelo de Deus toma conta de Jesus, a ponto que ele pega um chicote e sai acabando com todo mundo que estava lá. E eles olham, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: ei, não fazei da minha casa lugar de negócio, porque a minha casa será chamada casa de oração. Havia um zelo grande de Jesus pela casa do Senhor.
que Deus habita, pelo lugar que Deus estava manifestando a sua glória. Queridos, esses últimos dias nós vimos a igreja em torno de si, a igreja universal, a igreja brasileira está perdendo um zelo pela casa de Deus. Já não há mais um zelo pela casa do Senhor como era outrora. Já não há mais um zelo pelo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Observe, ninguém se habilita a chegar no seu trabalho a qualquer hora. Ninguém se habilita a chegar no seu trabalho depois do horário. Mas na casa do Senhor eu posso chegar depois das 19, porque o Senhor entende. Meu Deus! E deixa eu te falar uma coisa, Ele até entende. Deus entende quando você chega tarde, mas Ele não aceita. Deus entende, mas não aceita. Chegar no horário dos cultos, chegar e exercer aquilo que Deus colocou na minha vida, neste lugar, mostra o zelo que você tem pelas coisas de Deus. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, quer levantar uma igreja diferente, uma igreja que não fica baseado em dogmas humanos, uma igreja que não fica baseada em achismo, mas uma igreja que zela pelas coisas de Deus. Aleluia, Jesus amado. Precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. A forma como você reflete na igreja é a forma que você denomina o zelo que você tem pelas coisas de Deus. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus, não adianta nós falarmos que somos servos de Deus, não adianta que nós falarmos que já estamos crucificados com Cristo, se as nossas obras denunciam que não. Meu Deus. Precisamos ter um zelo pelas coisas de Deus. É por isso que muitas das coisas não acontecem na nossa vida. Pelo fato desse zelo, nós empregamos força para tanta coisa. Nós saímos de manhã, tem gente que sai de manhã para trabalhar, volta para o trabalho, vai almoçar uma hora, volta para trabalhar, de noite está na faculdade, chega na faculdade, vira a madrugada estudando, porque no outro dia tem que trabalhar. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu estou cansado. Quando se trata das coisas de Deus, aí a gente bota corpo mole e a gente fica falando, eu estou assim, eu estou assado. Ei, Deus te entende, mas Ele não aceita. Jesus então não tem assim, epa, o zelo da casa do Senhor agora habita em mim, e porrada em todo mundo, e botou todo mundo para fora, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração. E Ageu, o profeta Ageu, ele vai viver em um tempo aonde ele devia levar a consciência do povo para ter o zelo pelas coisas de Deus. E Ageu lutou de todas as formas, até que ele conseguiu levar o povo até o zelo pelas coisas de Deus. No tempo de Ageu, como nós lemos aqui, o templo estava destruído. Mas eu preciso voltar um pouco para que você possa entender. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Crônicas que Davi era um homem valente, um homem de guerra, um homem que vencia todas as batalhas. Não tinha um exército que parasse na frente de Davi que ele não vencesse as batalhas. Mas dentro do coração dele havia um único desejo, que era de construir um templo ao Senhor. E a Bíblia diz que Davi passou todo o seu governo juntando prata, juntando ouro, juntando madeira, juntando cobre, juntando ferro para construir a casa do Senhor. E quando Davi vai colocar a sua mão para construir a casa do Senhor, Deus intervém na história e diz: ei, tu não construirás um templo para mim, porque tu és um homem sanguinário, tu és um homem de guerra, mas eu levantarei o seu filho Salomão para construir um templo para mim. Verdade, meu Deus. Aí a Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, coloca aí, minha querida, o livro de 2
2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Olha o que Deus vai falar a respeito desse templo, que Davi tinha um desejo no seu coração de construir ao Senhor. Davi não construiu para Deus qualquer templo, não. Ele levantou ouro, prata, cobre, vários utensílios da casa de Deus. Ele adquiriu toda a sua riqueza para dar a Deus o melhor do seu templo. E no versículo número 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou, efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Observe que Deus aprovou o desejo do coração. Pode deixar no 12. Deus aprovou o desejo do coração de Davi através do seu filho Salomão. Ele constrói um templo para o Senhor, porque Davi deixou toda a riqueza para ele. E Deus olha para Salomão e diz assim: desta casa eu me agradarei, e eu serei o Senhor deste lugar. No versículo 13: o Senhor, se o Senhor fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter aos meus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus se alegrou tanto no desejo que havia na vida de Salomão de construir um templo, que Deus fez uma aliança com o povo. Deus olha para Salomão e diz assim: olha, esse templo que seu pai quis construir para mim, eu quero te dizer uma coisa, eu me alegrei com esse negócio, agora eu vou fazer uma aliança contigo. Quando os céus estiverem fechados, quando as lavouras não derem mais o seu fruto, e o meu povo que se chama pelo meu nome se atentar em orar e buscar minha face, eu, o Senhor, abrirei as comportas do céu e abençoarei a vida de vocês. Houve uma aliança com Deus por causa do templo. Observe como Deus levou o templo como algo a sério. Deus começou a fazer uma aliança com o seu povo e dizer: quando vós pecares contra mim, e nesse templo vocês vieram se humilhar, buscar minha face e a minha presença, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Aleluia. Só que aí não, porém, livro de Jeremias vai trazer uma palavra para o povo de arrependimento. O povo começou a adorar a Deus de uma outra forma. Em vez de adorar a Deus, em Jeremias capítulo 7, depois você lê em casa, em vez do povo adorar o Deus do templo, o povo começou agora a venerar o templo. O povo começou a dizer: vamos viver de qualquer jeito, viviam de qualquer maneira, porque os nossos inimigos não vão poder nos destruir, porque nós estamos no templo. O povo largou de adorar a Deus, e eles tinham como base, pelo fato de estar dentro do templo, que Deus ia dar vitória a eles. Aí Deus, levando o profeta Jeremias, diz assim: olha, só tem algo que eu posso fazer na vida desse povo. Então Deus usa o profeta Jeremias e diz que o povo iria para o cativeiro babilônico e que passaria 70 anos dentro desse cativeiro. Para Deus mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Só que o povo entra dentro do cativeiro para passar 70 anos, mas já entra com a promessa que após 70 anos eles sairiam de dentro do cativeiro. E nesse tempo, quando o rei da Babilônia, ele vai até Judá, até Jerusalém, para poder investir, para poder levar o povo escravo para dentro da Babilônia, ele começa a levar, na primeira leva, Daniel e Ezequiel. São os dois profetas que vão profetizar dentro do cativeiro. E observe, queridos amados irmãos, até crente desobediente, quando ele vai para dentro do cativeiro, ele vai para o lugar de angústia e sofrimento. Mas quando o crente é obediente a Deus, ele é zeloso pelas coisas do Senhor, ele vai para dentro do cativeiro, mas vai para uma posição diferente. E eu vou lhe provar agora.
Abra aí o livro de Daniel. Aqui, para todo mundo ver. Aleluia. Forte, meu Deus. Glória. Quando os babilônicos veio, pegaram o povo de Israel e foram levar para dentro do cativeiro babilônico, a primeira ordem que os soldados tiveram: olha o povo, vê aí dentro do povo quem é sábio, aquele que tem entendimento, aquele que tem boa aparência, aquele que sabe falar, aquele que tem algum dom, e coloca dentro do palácio para servir o rei. E o restante, que não obedece, que não tem zelo por nada, bota lá para carregar pedra e ser chicoteado se fizer coisa errada. Até o inimigo, ele não quer um crente que não tem zelo. Até o inimigo, ele não quer o crente que não tem zelo pelas coisas de Deus. A ordem do rei da Babilônia foi essa: pega todo mundo que tem zelo, pega todo mundo que tem algo para ofertar, algo para dar, e coloca para servir o rei. Mas os desobedientes e aqueles que não têm zelo pelas coisas do próprio Deus dele, coloca para carregar pedra, chicote se não quiser carregar, regado com pão e água, e se murmurar, chicote de novo. Nem o rei da Babilônia queria crente que não tinha zelo. Aí a Bíblia levanta Ciro, levanta o rei da Babilônia, para poder escravizar o povo de Israel. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele já tinha uma promessa que após 70 anos ia tirar o povo de dentro do cativeiro. Então Deus levanta agora o rei Ciro. Agora pare para analisar comigo qual a forma de Deus trabalhar. Deus levanta Ciro, um homem ímpio, um homem que não amava a Deus, um homem que era inimigo do povo de Israel, e diz assim para ele: Ciro, o meu ungido, que eu levantei para libertar o meu povo. E a Bíblia diz que naqueles anos da Babilônia se levanta o rei Ciro, e ele pega a sua caneta, pega o seu papel, e ele começa a escrever um edito para ler em todo Israel. A partir daquele momento, Ciro estava escrevendo uma carta para que todos os judeus voltassem para Jerusalém, para poder reconstruir o templo que foi derrubado, o templo que foi construído por Salomão. E o povo vota, não vota de qualquer jeito. Ciro levantou e disse assim: olha, eu quero que vocês escoltem eles, para que ninguém pegue eles emboscada e matem eles. Olha, os utensílios da casa de Deus, que o rei antigo prendeu, dê todos os utensílios da casa de Deus para eles, para que eles possam voltar para Jerusalém e reconstruir o templo de Salomão. Esse foi a ordem do rei Ciro. Mas olha o que foi que aconteceu. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, dizendo: primeira coisa que nós vemos nesse versículo: Ciro libera o povo para construir o templo. Nós estamos em quê? Não ouvi não. Está com medo, crente, de falar? Nós estamos na construção do templo. Observe que quando a ordem vem para liberar o povo de Israel para a construção do templo, o Espírito do Senhor, ele primeiro traz a revelação e dá ordem aos líderes para a construção do templo. Não foi a igreja. O Espírito do Senhor, capítulo 1 de Ageu, versículo 1, veio sobre Zorobabel e veio sobre Josué. Zorobabel, ele era governador. Estamos falando de liderança civil. Josué, ele era sacerdote. Estamos falando de liderança espiritual. Deus deu a ordem, o Espírito de Deus veio primeiro para a liderança. Não veio para o povo, por quê? Porque o templo estava destruído. Então o povo, cada um tem uma visão diferente. Um é dizer, faz assim, o outro bota assim, bota a coluna lá, levanta o bloco assim, o telhado está torto, faz isso e faz aquilo. Então Deus, que não é Deus de bagunça, ele primeiro dá visão ao líder. Deus falou a Zorobabel, que era o governador civil:
era o governador estadual daquele tempo. Era um homem que ajudava na construção. E depois Deus visita Josué, que era o sacerdote, o líder espiritual, para poder falar ao povo. Essa história que Deus fala com o povo, para depois falar com o sacerdote, é um tipo. A Bíblia diz no livro de Provérbios: e o meu povo ouvirá o meu conselho da boca do meu sacerdote. Deus dá visão ao líder, Deus dá visão ao sacerdote, para daí Deus falar com o povo através do líder. Primeira coisa para a construção do templo: a visão está com o líder. Foi assim que começou a construção. Versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Observe que Deus usa o seu próprio inimigo para tirar o povo da mão dos babilônicos, para reconstruir o templo. E o povo, quando chega lá, que olha para o templo, diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Fugindo da ordem de Deus. A ordem de Deus foi sair da Babilônia para construir o templo. Mas o povo olhou para o templo e disse assim: ei, não veio a hora não, e que a gente deve construir o templo. Ainda não está na hora não. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Um pecado chamado, que muita gente acha que não é pecado, mas é chamado acomodação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, levante a mão. Quem aqui tem desejo no seu coração de algum dia botar algo para você fazer seu? Levante a mão, fica a mão em pé. Ó, 1, 2, 3, não vou nem contar, cadê o cara? Fica com a mão para cima, fica com a mão para cima. Quem aqui já é empresário? Olha, empresário é quem vende geladinho, quem vende salgadinho, vende qualquer coisa. Você já é empresário. Pronto. Olha só, a igreja não está nem cheia, e só os que estão aqui já era para ter construído o telhado. A igreja não está nem cheia, só os que estão aqui já era para ter construído o telhado. E eu vou te mostrar. O povo se acomodou porque viu que a obra era grande. Aí você sabe o que foi que o povo fez? Porque para você entender a construção do templo, você tem que ler Jeremias, você tem que ler Esdras e tem que ler Neemias. Quando o povo se acomodou, a Bíblia diz que no tempo de Esdras, os samaritanos se juntaram com os judeus. E aí começaram a saber: o que está rolando mesmo aí? Não, é o seguinte, nós viemos aqui para o templo e Deus mandou a gente construir. Nós vamos levantar um novo templo que foi derrubado, que era o templo de Salomão. Aí os samaritanos falaram: não, rapaz, não é bem assim não. Vamos fazer uma aliança aqui nós dois. E aí foi o que aconteceu? Os samaritanos, sabendo da aliança, correm para o rei Artaxerxes e conta que vão se levantar o templo de Salomão que havia derrubado. Aí Artaxerxes vai fazer uma cartinha de ameaça para o povo: ninguém vai construir mais nada aí não. E aí o povo vai, recua, não vai construir mais o templo. Aí vem a palavra do Senhor dos Exércitos e diz: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, e quando esta casa fica deserta? O povo olhou para o templo, não havia amor, não havia vontade, não havia desejo, não havia nada de vontade de edificar a casa do Senhor. Então eles largaram o templo de lado e cada um voltou para a sua casa. Pegou as riquezas que veio da Babilônia e cada um começou agora a cuidar da sua casa. Móveis novos, vamos conjecturar no dia de hoje. Comprei meu carro novo, arrumei a minha casa, botei um sofá de luxo, ar-condicionado no meu quarto. Aí Deus vem e fala assim: ei, porventura para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Meu Deus. O profeta Ageu levantou indignado com aquilo ali, porque havia tudo para o templo ser construído.
Havia tudo para o templo estar de pé. Mas o povo, quando olhou, fez pouco caso. Todo mundo voltou para a sua casa para construir suas casas bonitas, para construir isso, para construir aquilo, para construir sua casa bonitinha, TV boa. Aí Deus falou assim: minha casa fica deserta. Será que é isso? Realmente nós queremos para nossas vidas? Deus está, irmãos, denunciando através desse versículo o que é a prioridade para o povo. A prioridade do povo era cada um correr para a sua casa. Era cada um correr para poder trabalhar, para poder sustentar sua casa, sua família, seus filhos e demais coisas. Que isso não é pecado. E onde fica a prioridade da casa de Deus? E tem uns ainda que ainda ficam influenciados pelo diabo, tentando influenciar o outro. Quando alguém faz alguma coisa, está fazendo demais. Olha o tempo, e isso, e aquilo. Uma vez eu estava sentado na igreja, a gente trabalhando, e a minha irmã se levantou, toda vez que eu estava lá, ela ficava falando: você vai para o culto tal dia, você vai para o culto tal dia, você vai para o culto tal dia, você vai para o culto tal dia. Eu não aguentei, peguei o microfone na igreja: irmã, cuida da tua vida. Se tu não quer fazer, problema seu. Agora o que tu acha de mim não vai me impedir de fazer, não. Meu Deus. E a gente fica dessa forma. Corremos para a nossa casa e a casa do Senhor fica deserta. Eu não conhecia Nova Jerusalém há tempos atrás. Só dei uma passadinha aqui quando o pastor era vivo. Ele me deu até uma oportunidade para louvar o vídeo. Eu vi isso aqui cheio, eu vi isso aqui tomado aqui. Eu falei: tem igreja diferente. Nunca fui ninguém um culto desse jeito. Aí eu pergunto: as pessoas que saíram, que não tem mais aqui, Deus saiu junto também? Foi embora? A glória foi embora? A unção foi embora? A força de construir foi embora? Pensei que os que saíram levaram Deus e deixaram a gente aqui sozinho, sem ninguém. E a gente estava dessa forma. Vocês estão relaxados com as coisas de Deus e cada um subindo para a sua própria casa. Aí entra Malaquias. Entra Malaquias agora, vai em Malaquias capítulo 1, aqui na tela. Aí o povo começou a querer fazer algo pela obra. Olha o que Deus falou, que ninguém engana a Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e diz: e que já vimos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Olha, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco, isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Que há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem acertarei a oferta das vossas mãos. O povo vai agora subir para o altar, e aí, em vez de levar para Deus a oferta, que é a primícia, aquilo que é o melhor, pega um animal coxo, manco, aleijado, cheio de mancha, e vai entregar a Deus. Aí Deus fala: pega isso que tu tem, apresenta ao teu governador, para ver se eles vão aceitar. E aí o Senhor diz: nem tampouco eu, que sou o Senhor dos Exércitos. E às vezes nós estamos assim dessa forma, damos o pior do nosso culto, o pior da nossa adoração, o pior do nosso tempo, e temos aqueles da presença de Deus para ofertar ao Senhor. E Deus está de lá olhando assim: olha, apresenta o teu governador o que tu está me dando aqui nessa noite, para ver se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. E o Senhor vai: nem tampouco eu, que sou o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós temos que mudar os nossos conceitos. Eu falo aqui hoje, sem medo de errar: se alguém amanhã tiver uma audiência com o prefeito da cidade, vai colocar sua melhor roupa, vai colocar sua melhor sandália, seu melhor sapato,
Se é o melhor perfume, se é o homem vai se barbear, se a mulher vai cuidar do cabelo e vai fazer tudo mais. Por quê? A primeira coisa que você vai dizer, a primeira impressão é aquela que fica. Mas quando nós tratamos das coisas de Deus, aí a gente agora não tem a mesma firmeza. A gente começa agora a fazer de qualquer forma. Uma coisa que eu ficava chateado lá na igreja, que nós congregávamos em Feira Santana, que a irmã às vezes não sabia nem cantar o hino direito. Aí pegava o microfone e falava assim, eu vou cantar o hino aqui, mas eu não conheço não. Mas é para Deus. Deus está aceitando? Vocês sabiam que essas bandas do mundo, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, Xande, por aí vai, em uma música, os caras passam de 6 a 8 horas ensaiando, para quando chegar no carnaval, para quando chegar no micareta, ele dá o melhor para a carne e para seus adeptos do inferno, para dar o melhor. E a gente tem o costume de, eu não sei não, mas eu vou fazer porque é para Deus. Aí Deus diz, aí você traz para mim o coxo, o manco e o aleijado, leva para o teu governador para ver se ele vai aceitar, porque eu sou dos exércitos, eu não aceito não. Aí depois o crente vai orar e vai pedir Deus misericórdia, para que Deus possa abençoar. Sabe o que acontece? Versículo número 5. Olha o que Deus vai dizer. Deus ainda vai dar uma chance. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus estava dizendo, olhem para o passado de vocês. Vocês estavam dentro da Babilônia, foram para lá para aprender, foram para lá para ser ensinados pelo meu Espírito, e agora vocês vêm para aqui para a reconstrução do templo e vêm pior do que estava antes. Aí Deus fala assim, por conta disso, versículo 6, Jesus vai dizer, tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartá-los, bebeis, mas não dá para saciá-los, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo e o saquitel furado. Olha que coisa. Sabe o que ele está falando sobre isso? Sobre trabalho, sobre sonhos, sobre projetos, sobre aquilo que você almeja. Semear muito e recolher pouco. Por isso que às vezes a gente fica assim, eu trabalho tanto, ao mesmo tempo parece que eu não tenho nada, eu não faço nada. Porque o meu primeiro princípio é trabalhar para a minha casa. E a casa do Senhor fica deserta. E a casa do Senhor fica para o segundo, terceiro e quarto plano. No versículo 7 ele vai dizer de novo, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus manda 2 vezes o povo olhar para o passado. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai dar mais uma chance ao povo. Versículo para frente 8. Olha o que Deus vai dizer. Subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. É o comando de Deus para a sua vida hoje. Observe que quando Ele toma posição de edificar a casa do Senhor, acontece 2 coisas. Deus se agrada e o nome dele é glorificado. Só que você não tem nem noção do que acontece quando Deus se agrada do homem. E aqui é onde a gente quebra o nosso conceito. Abre aí, minha querida, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. O que acontece quando Deus se agrada do homem? O que é que eu faço para Deus se agradar de mim? Olha o que aconteceu com Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dou. Quando nós ouvimos essa palavra, a gente vai pensar logo em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Naquela mesma noite, pode passar. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi. Observe que Salomão está conversando com Deus de uma benignidade que usou para com Davi, ainda não foi para com ele. E a mim fizeste rei em seu lugar. Vamos lá. Agora, pois, o Senhor Deus,
confirma-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre o povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens e honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí. Passa aí, segura aí. Observe. A gente lê esse capítulo e fala: Deus abençoou Salomão porque ele pediu sabedoria. Eu vou pedir sabedoria. Já começou errado. Quando Deus chegou para Salomão, falou assim: ó, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Salomão não olhou para a sua casa, Salomão não olhou para dentro de si, Salomão não olhou para a sua família. Ele disse: eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. O zelo pelas coisas de Deus. Aleluia! Sabedoria de Salomão foi para cuidar do povo de Deus, algo que era de Deus. Aí Deus fala: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Aleluia! Observe que pelo fato de Salomão pedir sabedoria para cuidar do povo de Deus, Deus derramou riqueza e disse assim: olha, meu filho, nem antes e nem depois de você vai haver um homem mais rico que ti. Porque Salomão tinha zelo com as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Esse foi o segredo da vida de Salomão. Sabedoria para cuidar das coisas de Deus, para o zelo das coisas do Senhor, daquilo que Deus colocou na sua mão. Aí Deus vai: peraí, vou derramar sobre ti riqueza e honra. Quem lhe disse que ser rico é pecado? Quem lhe disse que ser milionário é pecado? Quem lhe disse isso? Se você tem essa mente, você vai ficar o tempo todo no lugar que você está. E Deus não vai te dar. Porque tudo é como você crê. Pode sim, dentro da igreja tem empresário, milionário, bilionário, rico, pode sim. Onde é que está o erro? É o amor ao dinheiro. Esse é o erro e é o pecado. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode sim. Agora, quando você deixa a casa de Deus deserta e corre para a sua casa, aí você já pegou amor pelo dinheiro. Como nós falamos hoje aqui no ciclo de oração, tem crente que você levantar aqui e falar assim: eu vou lançar uma palavra profética que a partir do mês que vem você vai dar 10 mil de dízimo. Ele já fica triste. Porque ele faz a conta, quando ele paga de aluguel, de água, de luz, prestação de carro, quanto é que ele faz a feira, quanto é a natação do filho, quanto é o curso de inglês. Ele faz uma média que ele tem um gasto de 4 mil por mês. Ele fala: eu gasto 4 mil e vou dar 10 mil na igreja. Negociação. Só que a avareza está tão grande dentro do coração dele, o desejo pelas coisas de Deus, que ele não entende quando a palavra profética vem daqui, que a mês que vem você vai dar 10 mil de dízimo, é porque você vai ter um salário de 100 mil reais. Só que a avareza não deixa você entender isso. Não deixa você ver. Ei, você pode dar algo a alguém e não ter de volta. Você pode dar algo a alguém e ninguém lhe devolver, mas Deus não deve nada a ninguém. Aquele que põe na mão do Senhor, Deus multiplica. Deus dá em dobro. Porque a atenção de Deus é você ter para poder crescer a obra. Deus te dá, você investe na obra. Deus te dá, você investe na obra. Aí Deus vai aumentando o seu patrimônio. Mas enquanto você tem avareza, mesquinhez, espírito da miséria, não vai para frente. Corre para sua casa e a casa do Senhor fica deserta. E foi isso que aconteceu com Salomão. Eu quero sabedoria, Senhor, para cuidar do teu povo. Aí Deus: me dá, tome sabedoria, tome agora a riqueza, e ninguém vai ser mais rico que você, nem antes e nem depois. Quem é o homem mais rico do mundo? Pela lista que eu já vi há alguns meses atrás, é um tal de Elon Musk. É o homem mais rico. A Bíblia diz que nem ele foi mais rico que Salomão. Ninguém foi mais rico que Salomão. Aí Deus vai falar, versículo número 9: esperar
trabalhaste muito, e esse que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxe para casa, eu com sopro dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao ponto que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Olha o que Deus está falando. Vocês fazem coisas esperando muito, né? Só que a palavra diz o quê? Espera muito e alcança pouco. E até o pouco que tem, Deus, ó, sopra. Sabe por quê? Ele vai dizer, por causa da minha casa que está deserta. Queridos, existem bênçãos na vida da igreja que ela vai vir sem você nem fazer esforço. Deus é soberano, Ele dá a quem Ele quer. Existe bênção que vai existir de você um sacrifício. Você vai ter que subir um monte, vai ter que jejuar, vai ter que pagar o preço, e aí a bênção vai vir sobre a sua vida. É a segunda bênção. Agora existe uma terceira bênção que muitos vão morrer e não vão conquistar. Sabe que bênção é essa? É quando a bênção está condicionada a alguma coisa. E essa prosperidade aqui no livro de Ageu, Deus condicionou a casa dele. Deus está falando, olha, vocês querem muito, mas estão tendo pouco. Vocês se vestem, mas não passam frio. Vocês comem, mas não sacia a sede, a fome. Vocês bebem, mas não sacia a sede. Sabe por quê? A minha casa está deserta. Deus condicionou. Existem coisas que você vai alcançar quando você botar a sua mãozinha na obra. Está condicionada. Não tem para onde correr. E essa aqui vai para os empresários da casa de Deus. Tem muitos que chegam lá só dá assim, eu ganho 50 mil no mês, eu tiro 3 mil para minhas contas e eu vou dar o dízimo do 3 mil. A empresa é sua ou é de Deus? A Bíblia diz, honra o Senhor com a tua primícia, com tudo que vem das tuas mãos. Uma vez eu conversando com um empresário, eu falei assim, até a conta que tu faz errado para pagar o seu dízimo. Ele falou assim, eu ganho no médio 70 mil. Eu tiro 5 mil reais para minhas contas. Depois desses 5 mil que eu pago minhas contas, eu vou lá, pego 500, que é 10%, e dou dízimo. Aí eu falei, você dá 500 dos 5 mil ou você pega no caixa da empresa? Não. Depois dos 5 mil que eu faço o meu salário, eu pego 500 lá e dou. Eu falei, já está roubando. Porque aí não pegou 5, pegou 5 e 500. E a Bíblia nos manda dar a primícia de tudo. Você já viu o testemunho do dono da Colinos? O cara da Colgate? O cara começou dando 20% do que ele tinha de dízimo, da sua empresa, não era do seu salário. E Deus cresceu a fábrica. Ele aumentou para 30%, 40%, 50%. O avarento aqui já está com o coração doendo. Vai pensar logo, 50% do dízimo é avarento, 50%. Ele morreu dando 90% do dízimo e sobrevivendo de 10%. Aí você pensa, meu Deus, ele sobrevivia com 10%, o patrimônio do homem é 5 milhões. Quanto é 10% de 5 milhões? Esqueceu? Esqueceu os crentes. 500 mil reais. Não dá para viver com 500 mil reais por mês, não? Mas a avareza de dizer que 90% vai para Deus e 10% vai para ele, eles não sabem nem fazer matemática. Não sabem nem fazer mais cálculo. Porque a avareza, a mão mirrada, não deixa. No dia que nós colocarmos o nosso coração e dizer assim, Deus, a empresa é tua. Deus, esse negócio que eu tenho é teu. Deus vai prosperar de uma forma que você vai ver. Eu falo debaixo do sangue de Jesus. Faça o que Ele fez. Coloque um propósito diante de Deus. Agora não vem para aqui trazer 1.000, 2.000 reais, não. É de 5 mil para cima. Glória. Aleluia, Jesus. Faça diante de Deus. Por isso que eu falo, você que é empresário, o seu doutor Marcelo, que está ali naquela portinha, numa portinha desce muito mais, faça um voto com Deus e coloque. Prospere isso aqui, Senhor, para você ver o que, você vai viver. Coloque na obra, por isso que eu digo, esse templo aqui já vai estar construído. O que falta é homem
homens e mulheres dispostos a dizer: eu me voltarei para a construção do Senhor. Olha, contando aqui, muitas pessoas não veem, já deu mais de 20. Quanto é 10 pessoas a 5 mil? 10 pessoas a 5 mil, está vendo que eu digo que o povo esquece da matemática? Falou dinheiro. 10 pessoas a 5 mil vai dar 50 mil. Constrói ou não constrói? O problema é que a gente tem fé para a gente ir lá no concessionário, olhar um carro que a gente gosta, e o carro vai dizer: olha, a entrada aí é 20. Aí a gente olha para o cara da concessionária e diz assim: mas eu só tenho 15. Aí a gente vem: pastor, é por mim, porque essa semana eu preciso vender. Eu creio que Deus vai me dar uma pista, vai dar mais de 5 mil, eu vou comprar aquele carro. A gente tem fé para isso, mas não tem fé para pegar 10 mil reais, colocar na obra e dizer assim: aqui eu tenho, Deus vai fazer prosperar. Não tem. Não tem. A gente tem fé para tanta coisa. A gente tem fé para colocar o filho no curso melhor. A gente tem fé para tanta coisa, mas com 50 assim, não. Peraí, se você faz uma dívida alta, você não faz com fé que você vai pagar, que a sua empresa vai prosperar, que vai ter, você vai pagar? E por que não escolhe a coisa de Deus? Não consegui pagar não. Quer dizer que Deus lhe deu força e graça para você pagar uma prestação de um carro de mais de 1.000 reais, você pagar uma prestação de uma casa, você fazer tantas outras coisas, e não vai te dar graça para você pagar 10 mil reais, que é algo que está envolvido com a obra dele. Vamos para o versículo, para a gente ver a condição de Deus, que já estou encerrando. 1 Reis capítulo 17, versículo 14. Eu não vou nem ler o versículo todo, só para vocês entenderem. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Segura aí. Elias recebeu uma palavra de Deus para orar e cerrar os céus e não haver chuva. Quando ele ora, vem um deserto, onde os animais morrem, os rios secam, e Deus dá uma ordem a Elias: vai até Sarepta, porque ela tem uma viúva e eu quero trabalhar na vida dela. Quando Elias chega lá na casa da viúva, diz assim: ei, me dá um pouquinho de água aí. Aí vai ela com um pote de água. Elias diz assim: ei, agora vem na tua mão com um bocado de pão. Ela falou assim: ei, aqui não tem pão não, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e outra, vou fazer um bocadinho para o meu filho e para mim, depois nós vamos comer e nós vamos morrer. Aí Deus vai ficar com peninha dela, porque só tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha. Não, eu estou com pena de você, come aí e eu vou orar para ver o que Deus vai fazer. Deus agora vai fazer o teste. O profeta olha para a mulher e diz assim: como é a conversa? Você vai fazer um pouquinho, um pãozinho para você e seu filho, vai comer e vai morrer porque não tem mais? Ei, antes de você e seu filho comer, traz para mim. Meu Deus. Meu Deus. A bênção estava condicionada à obediência. O profeta é o zelo pela casa de Deus. O profeta olhou: ei, só tem isso para vocês comer, vai morrer, né? Eu não estou com pena de vocês não. Primeiro, para mim. Meu Deus. Ela foi lá e obedeceu, sem saber o que ia acontecer. Investiu naquilo que era a casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Quando ela trouxe o pão para o profeta, ele nem chegou a botar o pão na boca. Deus já tomou o ombro e falou assim: por causa disso, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará na sua casa. E tem um porém, não foi só para aquele dia não, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quem sabe me dizer aqui, quando Elias profetizou, quanto tempo ficou sem chover sobre a terra? 3 anos e meio. E porque ela tentou para as coisas de Deus, Deus falou: é até o dia que eu der chuva sobre a terra. 3 anos e meio. A panela tirava a farinha, enchia a farinha. Tirava a farinha, enchia a farinha. Tirava o azeite enchia. Tirava o azeite enchia. Meu Deus. Mas porque ela obedeceu a voz de Deus, que falou: ei,
Tem negócio de morte aqui não. Primeiro para mim, depois você faz para você e faz para os seus filhos. Se você a partir de hoje mudar sua visão em relação a dinheiro, em relação ao zelo pela casa de Deus, você vai ver o que você vai ver de prosperidade na sua vida. E você que está aí sentadinho, querendo pôr o seu negócio, achando que não dá, que não sei o que, bota a mão no negócio e começa a trabalhar. Bota a mão no negócio e começa a trabalhar. Se o desejo do teu coração, se o zelo do teu coração for a casa de Deus, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Aí depois que Deus vai falar com o povo, olha o que é que acontece. Versículo número 12. Ageu capítulo 1, versículo 12. Para nós encerrarmos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Saatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Observe que no início, o Espírito de Deus só havia trabalhado na vida dos dois líderes. Depois que Deus mostra a realidade deles, que existiam bênçãos que estavam condicionadas, que existiam bênçãos que eles não iam receber, porque não tinham zelo pelas coisas de Deus, eles tomaram posição. Aí o Espírito de Deus achou lugar, e agora o Espírito de todo o restante do povo. E eles meteram a mão na casa do Senhor dos exércitos. E Deus foi com ele, e a obra foi construída. Aleluia, Deus. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus. Seja corajoso nessa noite. Seja corajoso nessa noite e tome uma posição diferente com Deus. E veja o que é que Ele vai fazer. Veja como Deus, Ele vai trabalhar. Veja como Deus, Ele vai trazer ao seu coração o desejo daquilo que você tanto quer. Às vezes eu me lembro quando eu era jovem, não estou tão velho assim também, eu tinha mais ou menos 14 anos, e eu via aqueles homens, um carro que eu via naquela que eu amava era um Vectra. Eu falava, um dia eu vou ter um Vectra, vou ter um celular naquele, vou andar todo pan e tal. Nossa, eu tinha esse desejo. E eu com esse desejo cresci, e um dia eu soltei uma frase, eu já quebrei ela no reino espiritual. Eu falei assim: eu vou me acabar de trabalhar, eu vou fazer hora extra, eu vou ter tantos trabalhos que for, mas eu vou conquistar aquilo que eu quero. Esse é o nosso pensamento. E aí vem as frustrações, que muitas vezes você faz tudo isso e não conquista. Mas quando você tem um zelo pelas coisas de Deus, Deus se encarrega em lhe abençoar e realizar os seus sonhos. Quer prosperidade? Quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Se quer viver um novo nível na sua vida, tenha zelo pelas coisas de Deus. Tenha zelo pela casa do Senhor. Faça um propósito diante de Deus, com seus negócios, com a sua empresa, com aquilo que você coloca a mão. Faça um propósito. Observe que aquela mulher, o profeta falou para aquela mulher: primeiro faz para mim, depois para você. Faça um propósito com Deus e fala assim: Senhor, a minha empresa está assim, meu negócio está assim, eu quero que o Senhor mande tanto. Seja assim, eu hoje fiz o meu com Deus. E não passa baixo não. Mande tanto para mim, que esse que vier vai para a tua casa. E o que sobrar, o Senhor vai multiplicar e você vai ganhar muito mais. Agora não faça um voto com Deus e Deus te entregue e você embolsa primeiro, não. Senão vai acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira.
vendeu o terreno, aí passei a mostrar, chegou diante do altar, antes de chegar ao Senhor, ganhou tanto e ó, rachou. E deu só uma parte. Aí Deus toma o Espírito, Deus toma uma pena assim, ei, o que tu fizeste? Porventura o Espírito de Deus não viu? E aí foi o que aconteceu? No mesmo momento, ela caiu dura e morta. O marido caiu duro e morto. Aí depois entra a mulher. Aí mente do mesmo jeito. Faz um voto com Deus e depois faz a rachadinha. Fala do político e depois faz a rachadinha. Rachou o dinheiro para levar uma parte no altar. Aí o Espírito de Deus toma uma vez assim, ei, tá vindo o pé do teu marido ali, porque já tinham arrastado o marido dela e colocado lá do outro lado da cortina. Só tinha ficado o pé do lado de fora. Ele, tá vendo o pé do teu marido? Pro mesmo lugar tu vai. Ela, puf, morreu. Deus, Ele quer fazer coisas grandes aqui no nosso meio. Deus quer abençoar muito mais aqueles que já são empresários. Deus quer levantar novos empresários. Deus quer dar novos negócios. Deus quer abrir portas para grandes negócios nesse lugar. Mas é preciso primeiro zelo pela casa do Senhor. Zelo pelas coisas de Deus. Zelo pelo aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando você aprender a ter esse zelo, aí as comportas do céu vai se abrir sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você quer isso nessa noite? Glória a Deus. Então aplauda o glorifica ao Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E que a partir de hoje nós possamos ter esse zelo de tal forma que a gente não precisa esperar para ninguém, olhar para ninguém, nem esperar para ninguém. Quem não quer, faça a sua parte. E aí você vai ver o que é que Deus vai fazer. E aí você vai ver como é que Deus vai prosperar. Porque eu acredito que Deus pode levantar cada um que está aqui. Derramar bênção sem medida, recalcada, sacudida, transbordante, para a gente ir para esse lugar aqui. Só que para isso, primeiro vem um zelo pelas coisas de Deus. Faça um voto com Deus grande e diga: a primeira parte aqui é do Senhor, e a outra você vai ver o que é que Deus vai fazer. Lembra de Salomão? Ele pediu sabedoria para cuidar das coisas de Deus. E Deus falou assim: por causa disso, não haverá homem na terra, nem antes, nem depois de você, que será mais rico do que você. Zelo pelas coisas de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Estenda sua mão em nome de Jesus. Pai amado, santo e querido Deus, neste momento, eu apresento os internautas que nesta noite se fez presente, ó Deus, do outro lado da tela, Pai. Ouvindo esta mensagem também, todo o roteiro deste culto, Senhor, eu creio, ó Pai, pelo olho da fé que o Senhor já operou, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor. Aquele que já assistiu sobre esta noite, também aquele que vai ainda assistir, que o Senhor os abençoe e derrame bênção sobre a vida deles, através dessa palavra também venha ser tocada em nome de Jesus Cristo. Deus guarda nesta noite, ó Pai, acampa os teus anjos sobre a vida de cada um deles, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.